Eduardo Chaves e eu estou falando para o canal Inologia Cristã. Hoje vou falar um pouco sobre o maestro Jonas Christensen. Qual é a informação que eu tenho sobre Jonas? Eu convivi com o Jonas durante 3 anos, diariamente, no Instituto José Manuel da Conceição, uma escola presbiteriana, um internato que existia em Jandira, estado de São Paulo. E ali nós fizemos o curso clássico juntos, na mesma classe, na mesma turma, nos formamos em 1963. Então, de 1961 a 1963, eu conheci o Jonas e convivia com ele diariamente. Em 1962, nós vivemos no mesmo quarto. A escola era um internato, eu tinha um dormitório com quartos de 1, 2 ou 3 pessoas. Então, em 62, a gente conviveu no mesmo quarto, ao lado do quarto que era do irmão do Jonas, Josué Christensen, e de Valdemar Marques, que também era um grande talento musical na época, prometia muito, um barítono sensacional. Nesse ínterim, eu morava fora da minha casa e eu me tornei muito amigo da família do Jonas, de Dona Nair. A mãe dele se tornou quase que uma mãe distante de casa para mim. Cantei no coral da então 5ª Igreja Presbiteriana de São Paulo, em Osasco, hoje 1ª Igreja Presbiteriana de Osasco, durante todo esse período que eu convivi com o Jonas no Instituto JMC. Durante esse período, o Jonas era o regente, o maestro do coral da Igreja Presbiteriana Independente de Osasco, da qual era pastor o reverendo João Euclides Pereira, que era professor de História nosso no Instituto JMC. Ficamos muito amigos, saímos muito para assistir concertos no Teatro Municipal. Ele me levou para cantar no coral Johann Sebastian Bach em São Paulo, no qual ele cantava, às vezes regia. Participamos de excursão com o coral da Igreja Presbiteriana Independente de Osasco. Fomos para Curitiba uma vez, cantamos na Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba, cantamos na televisão local. Cantar na televisão naquele tempo, 1962, 63, era uma coisa rara e a música era ao vivo, ela não era pré-gravada, de modo que qualquer erro que porventura acontecesse, qualquer coisa não planejada, era captada na filmagem. Então, nos tornamos muito amigos até 1963, quando nos formamos, e daí cada um seguiu por seu lado. Eu acabei indo para os Estados Unidos, fiquei mais de 7 anos fora do Brasil sem convivência com ele. O Jonas era, na minha modesta opinião, um gênio musical. Ele cantava muito bem, tinha uma voz de barítono muito boa, sonora, afinadíssima. Ele era regente, ele tocava órgão, compunha, arranjava. Foi uma lástima que a Igreja Evangélica Brasileira, em geral, e a Igreja Presbiteriana Independente em particular, o tenha perdido tão cedo. Eu me lembro que talvez a principal característica dele, além das características técnicas de uma voz excelente, uma afinação perfeita, de tocar, de fazer todas essas coisas com a música, era o entusiasmo que ele demonstrava ao fazer qualquer atividade ligada com a música. Como regente, maestro do coral da Igreja Presbiteriana Independente de Osasco, ele era extremamente querido porque ele conseguia extrair das pessoas, às vezes ficando irritado, às vezes elogiando, às vezes incentivando, às vezes cantando junto, o melhor que a pessoa conseguia dar com a sua voz. Todo mundo adorava o Jonas como regente e o coral da IPI de Osasco naquela época era um coral famoso, bem conhecido, dava audições corais em várias igrejas da capital e, como eu mencionei, até fora da capital.
Ele estudou música em várias instituições da cidade de São Paulo, foi professor de conservatórios musicais, trabalhou na Unesp, trabalhou em muitos lugares. Mas eu diria que o principal talento dele na área da música sacra era reunir talentos, encontrar pessoas que achavam que não tinham talento para cantar num coral, e ele disse, não, você tem uma voz boa, vamos tentar lapidar um pouco essa voz, vamos ensaiar, vamos cantar com outras pessoas. E ele dava conselhos, ele ajudava, ele cantava junto, e isso fazia com que a pessoa conseguisse, primeiro, acreditar mais em si, na própria voz, na própria capacidade de cantar em coral, como fazia com que ela melhorasse a qualidade da sua voz cantada, vamos dizer assim. Ele participou de grandes eventos, não é? O coral da campanha do Billy Graham no Brasil, no início dos anos 60, se não me engano, 1961 ou 62, teve um coral de 1000 vozes, não é? Que foi regido pelo maestro João Faustini. Mas o Jonas era a mão direita do Faustini, escolhendo as músicas com ele, levando partituras para corais da região de São Paulo, para que corais da região de São Paulo pudessem ensaiar, cada um na própria igreja, cada um com seu próprio regente ou maestro, e chegávamos no dia das campanhas, foi quase uma semana no estádio do Pacaembu, lotado. Inclusive o campo de futebol ficou lotado, o coral ficava na antiga concha acústica, que depois foi destruída. 1000 pessoas tendo praticado, ensaiado os hinos em locais diferentes, foram reunidas umas horas antes dos encontros, né? E passavam-se os hinos que seriam cantados, e saía uma coisa fantástica. Eu me lembro cantando todas as noites lá, a sensação não só de importância que dava para a gente estar num evento daquele quilate, era a primeira vez do Billy Graham no Brasil, mas a emoção, né, que a gente tinha de poder estar participando de um evento daquela qualidade. E o Jonas, como em outros eventos, foi o braço direito do Faustini. O Faustini era ele era muito famoso, ele era muito talentoso, ele precisava de gente que fizesse coisas ao lado dele, né, complementares, e que depois pudessem ser puxadas e reunidas num grande evento como esse. Cantamos também algumas vezes no Teatro Municipal de São Paulo, uma cantata de Páscoa, de Buxtehude. Cantamos uma época de Natal, audição de Natal, né? Era um precursor do que veio a ser o coral evangélico, só que ele era meio que ad hoc, precisa fazer um evento desse porte, então reúnem-se corais da cidade inteira, distribuem-se as partituras, se ensaiam os hinos a serem cantados e depois se reúne, e a coisa, por incrível que pareça, saía apenas com 1, 2 horas de ensaio antes do momento crucial da apresentação. E o Jonas Christensen era a pessoa-chave, a mão direita, o cara que fazia as coisas que Faustini não podia fazer porque ele era um só, né? O Jonas também era um só, mas junto do Faustini se formavam uma dupla extremamente produtiva. Eu me lembro de várias ocasiões, naquela época, não sei hoje, havia um concerto no Teatro Municipal toda sexta-feira. Né? E às vezes a gente estava na escola às 6 horas da tarde e vinha o Jonas correndo esbaforido, dizendo, olha, hoje nós temos que assistir o concerto no Teatro Municipal de São Paulo, porque vai ser a 9ª Sinfonia de Beethoven, o Faustini vai estar lá, ele já está em São Paulo, etc, etc, etc. Ele arrumou bilhetes para a gente, e o trem levava 1 hora para chegar a São Paulo, naquela época de Jandira até a estação
a estação Roosevelt. E a gente descia correndo em São Paulo, corria para o Teatro Municipal. E essa nona sinfonia de Beethoven, eu me lembro, nós sentamos numa galeria lá em cima do Teatro Municipal, junto do Faustini, e ficou eletrificado, né? Foi a sinfonia e coral. O Faustini desabou chorando de emoção, e todo mundo acabou chorando de emoção ao ver aquilo. Então são coisas que, por exemplo, fazem parte da minha vida e que eu nunca vou esquecer, que aconteceram por causa da minha amizade, o meu coleguismo com o Jonas. Então eu acabei tendo mais amizade com o professor Faustini, porque o Jonas era amigo dele e eu era amigo do Jonas. E sou muito grato em minha vida por essa experiência, por essa vivência que me pôs na trilha de cantar em corais, e cantei em vários depois, por causa da experiência angariada lá no JMC, no coral da Igreja Presbiteriana Independente de Osasco, hoje, né? Na época, Quinta Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Se não tivesse morrido tão cedo, o Jonas certamente teria sido um nome ainda maior do que foi. Ele é bastante conhecido no mundo da música sacra brasileira, mas certamente teria deixado uma marca ainda muito maior. E essa é uma lástima que a gente lastima que aconteceu, mas não pode fazer nada, não?